Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 36, o objeto de conhecimento, análise de gráfico divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erro de leitura ou de interpretação. E no detalhamento, análise de gráficos divulgado pela mídia, elementos que podem induzir a erro de leitura ou de interpretação. Tudo bem? Então, esse é o nosso objeto de conhecimento. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos falar sobre análise de gráficos, beleza? Então, para analisar um gráfico de forma correta, correta para analisar um gráfico, o que nós precisamos entender, né? Inicialmente, a gente inicia lendo o título, a legenda, a fonte e outras informações textuais externas, né? Então, é importante para uma análise correta de um gráfico, ler o título do gráfico, né? Para a gente já se situar ali sobre o que o gráfico vai estar abordando. Também observar a legenda, né? Porque a legenda vai nos guiar ali na hora de observar os dados. As fontes, por exemplo, é muito importante saber de onde foram retirados aqueles dados e outras informações textuais. Então, vamos sempre iniciar a leitura de um gráfico observando esses pontos. Tudo bem? Também é importante a gente examinar os eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y, né? Sempre da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, observando a unidade de medidas, os intervalos e os valores que começam em zero, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí na hora da leitura. Então, se o gráfico tiver ali perto, for um gráfico que tiver um eixo cartesiano ou uma orientação cartesiana, nós temos que observar os eixos, né? E também observar as unidades ali e os valores. Também nós vamos ter que identificar qual é o tipo de gráfico, né? Vimos que podemos trabalhar com vários tipos de gráfico. Gráfico de coluna, gráfico de pizza ou de setores, gráfico de linha. Podemos também trabalhar com histogramas, pictogramas, infográficos. Então, a primeira, também é muito importante a gente detectar qual é o tipo de gráfico. Por exemplo, se for um gráfico de setores, ele vai estar trabalhando em valores absolutos ou em valores percentuais. Então, eu tenho que primeiro fazer a leitura lá do título, identificar qual é o tipo de gráfico e o objetivo do autor. O que é que ele quer transmitir ali com aquelas informações. Tudo bem? Analisar os dados de forma individual, buscando interpretá-los isoladamente. Então, sempre que eu for analisar um gráfico, eu primeiro analiso a coluna, coluna por coluna, se for de coluna, se for de setores, setor por setor, ao invés de fazer uma análise bem geral logo de cara. Tudo bem? E também, erro de leituras em gráfico. Todos os dias encontramos uma variedade de gráficos em jornais, revistas, propagandas e em todas as formas de mídia. Muitos desses gráficos contêm elementos que podem induzir ao erro, às vezes intencionalmente, tá bom? Então, nós temos que tomar aqueles cuidados lá na hora da interpretação dos dados, porque às vezes o gráfico ele pode te induzir a uma interpretação errada, beleza? Então, vamos começar vendo alguns tipos de gráficos que podem nos levar a esse tipo de interpretação errada. Acompanhe comigo na tela. Então, às vezes nós podemos pegar escalas inapropriadas. Por exemplo, nós temos aqui dois gráficos que falam da mesma coisa. Apesar de estar em inglês aqui, essa aqui, a tradução dessa expressão em inglês seria a taxa de juros. Se eu observar aqui, primeiro o título,
que é a taxa de juros, mas eu não tenho uma legenda e nem tenho uma fonte de onde foi retirado. Já começa a ficar meio cabreiro, tá bom? E aqui, ó, o que é que nós observamos? Que em 2008 tivemos uma taxa aqui por volta de 3,41, mas ó, né? Se observarmos aqui, ó, essa taxa vai de 3,140% a 3,150%. Ou seja, os valores vão estar oscilando dentro de uma margem bem baixa. Tudo bem? Então, ó, aqui em 2008 eu tive uma taxa de juros, em 2009 ela foi aumentando, em 10 ela continuou aumentando, em 11 e em 12. Se eu observar aqui, ó, eu tenho tipo como se fosse um gráfico uma exponencial, correto? Se eu observar dentro dessa escala, eu vou conseguir observar essa legenda. Só que ao lado eu tenho o mesmo gráfico que trabalha os mesmos dados e parece que eles estão todos aqui, ó, no mesmo patamar. Então, se eu tenho esse gráfico um ao lado do outro, eu posso ter uma interpretação errada, correto? Por exemplo, se eu tenho só esse gráfico aqui, que eu estou marcando, eu posso imaginar que de 2008 a 2012 não teve aumento nenhum na taxa de juros. Beleza? Então é como se a taxa de juros aqui, nesse segundo gráfico aqui, que eu estou apagando em vermelho, não tivesse sofrido aumento. A taxa de juros sempre tivesse aqui um pouco acima de 3%. Mas quando eu aumento a escala, né, eu consigo observar que essa taxa de juros é uma taxa exponencial e que ela veio aumentando desde 2008 até 2012. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos um outro gráfico, né, que ele fala o crescimento das economias. Tudo bem? E aqui, ó, o que é que eu consigo observar? Eu tenho até a fonte, que é do IBGE e da WEO, né? Só que a imagem, ela não é muito clara. Eu não consigo observar, por exemplo, aqui, ó, ele está falando do crescimento. E aqui são os países, o percentual de crescimento de cada país. Primeiro, eu não consigo dizer quanto que ele cresceu aqui, por exemplo, o Brasil, né? Eu não consigo dizer quanto que o Brasil cresceu. Eu sei que está entre 5 e 10, né? Uma taxa de 5 e 10% ali, 0,05% e 0,10%. Então, aqui é um primeiro fator que pode nos levar a erro. Outra coisa que eu também não posso afirmar aqui, eu não sei quais são os países que estão envolvidos. Tudo bem? Eu não sei quais são os países que estão envolvidos. Também eu tenho uma escala negativa aqui, ó, de crescimento, que também não é muito clara, mas ela consegue estar aqui com os valores acima de 0, entre 0 e 0,05%. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que é difícil fazer a leitura dele, é difícil interpretar os dados. Por exemplo, aqui nós temos esse país, que eu não sei qual é, porque eu não tenho uma legenda, eu não sei que país é esse, ele simplesmente falou que o Brasil está aqui nessa coluna. Tudo bem? Então esse é um tipo de gráfico. E eu também, o tipo do gráfico também não me ajuda. Porque eu não sei se esse gráfico é um histograma ou um gráfico de colunas. Porque se fosse histograma, deveria ter intervalos. E aqui parece que cada coluna dessa é de um país. Então esse é um gráfico que gera muita dúvida. Tudo bem? Então, esses aqui são exemplos de legendas, né? As legendas não explicadas corretamente. Então, as legendas não estão claras, né? Eixos não estão definidos, dificultando a compreensão e o significado dos números. Então, por mais que eu observe esse gráfico, eu sei que a linha verde é o Brasil, mas eu não consigo afirmar muita coisa sobre esse crescimento. A única coisa que eu consigo, talvez, né, ter um posicionamento é que o Brasil ele cresceu, né, nesse período aqui,
de 0, o crescimento dele está entre 0,05 e 0,1, né, o 0,10. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico que pode me induzir a um erro, a uma informação errada. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos um gráfico e uma tabela abaixo, mostram as notas de 3 alunos no Enem. Né? Nós temos o aluno Pedro, o aluno Lucas e a aluna Yara. Beleza? Ó, o Pedro, ele está numa linha verde, o Lucas numa linha roxa e a Yara numa linha azul. Só que se eu observar aqui esse gráfico de teia, ele é um gráfico que ele não me está muito claro. Por exemplo, eu sei que a variação de cada teia é de 200 pontos. Ó, 0, 200, 400, 600, 800 pontos. Certo? Porém, eu não sei que variável é a 1, que variável é a 2, que variável é a 3, a 4 e a 5. Ó, eu consigo observar o título, eu consigo ter uma legenda, só que essa minha legenda ela está incompleta. Essa legenda está incompleta. Por quê? Eu não consigo afirmar, por exemplo, qual seria a variável 2, né? Que nota seria correspondente à variável 2. Então, eu precisaria analisar também, além do gráfico, a tabela. Por exemplo, o Pedro, em matemática, ele fez 450 pontos. O Pedro está na linha verde. Então, eu posso, talvez, tentar afirmar aqui, ó, que o 1 é a quantidade de pontos de matemática. Mas vamos verificar. A Yara, ela fez 500 pontos, né? A Yara está em azul. Então, deixa eu só dar uma limpada aqui. Deixa eu dar uma limpada agora para a gente analisar a nota da Yara. Ó, a Yara está nesse ponto bem aqui. Tudo bem? Aqui, ó. A Yara está nesse ponto aqui. Então, provavelmente essa seja a nota, né, que o número 1 seja matemática. Tudo bem? Mas eu só consigo afirmar isso por quê? Por conta da tabela. Se eu não tivesse a tabela, a leitura do gráfico seria quase impossível. Tudo bem? Ó, qual seria a nota, por exemplo, de ciências humanas? A nota de ciências humanas. Se eu observar aí a nota de ciências humanas, ela também estaria um pouco complicada, né? Porque aqui, ó, ciências humanas. Tanto o Pedro quanto o Lucas fizeram 450 pontos. Então, 450 pontos, a gente não consegue afirmar aqui quem fez 450 pontos. Por exemplo, aqui, ó, a nota do Lucas e do Pedro, ela estaria incorreta. Então, mesmo com a tabela, o gráfico também não me ajuda muito. Tudo bem? Então, aqui seria um tipo de gráfico que poderia me induzir ao erro. Tá bom? Temos aqui um outro gráfico, né? Papel reciclado no Brasil de 2000 a 2015. Então, esse aqui, ó, nossa primeira visualização é a fonte, né? Ou a fonte não, o título. E aí depois eu posso observar as unidades aqui, ó, as unidades em toneladas, tá no eixo, e aqui são os anos. Tudo bem? Aparentemente esse gráfico está bem tranquilo. Ó, se eu observar aqui em 2000, eu tive 2.612. Então, esse gráfico estaria aqui nesse intervalo. Perfeito. Mas já em 2005, desculpa, eu tive toneladas de reciclados, né? No Brasil tiveram 3.438 toneladas. Então, esse valor, ele deveria estar entre 3 e 4, né? Só que a imagem dele está bem próxima do 3.
Então, se eu observar esse gráfico aqui, ele já tem um erro de informação. Provavelmente, essas toneladas está correta, mas visualmente a imagem ela não está na escala correta. Aqui, ó, novamente, 4.029 toneladas em 2010. Esse valor ele deveria estar entre 5 e 4, né? Mas ele está aqui, ó, entre 3 e 4. Só que esse valor aqui é um pouco maior do que 4. Então, essa escala aqui, a escala do desenho, ela não está correta. Tudo bem? Então, esse aqui é um gráfico que pode me induzir ao erro. Apesar que eu consigo visualizar o crescimento, né, de papéis reciclados no Brasil, observe que a imagem ela não está condizendo com os dados, né? A imagem ela não está ligando corretamente os dados, né? E lembra também que um dos pontos importantes a gente sempre tem que observar é a fonte, né? Então aqui está a nossa fonte de pesquisa. Uma outra coisa que faltou também nesse gráfico, né, é uma legenda. Apesar que essa legenda não faz tanta falta, mas é sempre interessante ter uma legenda em um gráfico, tá bom? Porque essa legenda facilita a nossa leitura. Então esse gráfico, que é um pictograma, eles não induz ao erro por conta dos dados, né? Os dados, a escala nos dados não está batendo com o intervalo aqui no nosso eixo das ordenadas. Beleza? Tudo bem? Então, vamos aqui, ó, a omissão de informações importantes. Por exemplo, um problema comum na apresentação de gráficos é a omissão de informações cruciais. Nesse caso, a data da realização do gráfico e a fonte não estão incluídas. Por exemplo, esse gráfico aqui, né, é um gráfico internacional, é um gráfico ainda também da época do coronavírus. Ele tem até o título dele aqui, ó, casos confirmados de Covid, né, na Flórida. Tem a fonte de pesquisa aqui, ó, que são dos dados do Departamento de Saúde da Flórida. Porém, se eu for observar a escala, ela vai me deixar com várias dúvidas. Ó, por quê? No dia 17/6, eu tive um total de casos de 3.200 casos confirmados. No outro dia, no dia 18, o total de casos, né, nesse caso, foi para 3.822. Só que se eu observar, a minha coluna diminuiu. Beleza? Então, esse gráfico aqui, ele não me deixa, não é muito claro o que está acontecendo. Ele confirma a quantidade, diz que aumentou a quantidade de casos, porém a coluna desse dia, do segundo dia, ela diminui. No terceiro dia, que também é maior do que o segundo, aqui, dia 17, dia 18 e o dia 19, que é 4.049 casos de Covid, a barra também diminuiu. Ou seja, aqui talvez tivesse que ter uma informação onde levasse o leitor a dizer aqui, ó, por exemplo, esse gráfico diminuiu, porém o número de infectados do dia 17 para o dia 18, né, foi menor, não foi assim, não é que aumentou 3.800 casos, né? Provavelmente foi essa a diferença aqui. Esse gráfico em azul é a diferença de 3.822 casos menos o dia anterior, que era de 3.007 casos, né? Então vai dar, empresta aqui, dá 5, 1, 6. Então, provavelmente esse azul aqui, ele está representando que no dia 18 nós tivemos um total de 615 casos. E aí, somado com o dia anterior, vai chegar a 3.822. Mas observe que visualmente, se eu observar, parece que o número de casos está diminuindo, né? Só que os valores vão aumentando. Então, como que os valores aumentam e a coluna está diminuindo?
Então, esse também é um tipo de gráfico que pode me induzir ao erro, tá bom? Ó, um outro exemplo de gráfico que pode me induzir ao erro. Tempo jogando videogame. Aqui, ó, as escalas, elas não estão, né? Primeiro, o título. Beleza. Tempo que as pessoas passam jogando videogame. Aqui nós temos uma legenda, né? Um título por eixo X. Aqui nós temos um título por eixo X, aqui por Y, né? E aí, eu falta uma legenda. Por exemplo, a coluna 1, que está em roxo, me fala que as pessoas passam 1 hora, exatamente 1 hora jogando videogame, ou é de 0 a 1 hora, né? Então, faltou uma legenda aqui, eu não consigo afirmar se aqui as pessoas passam exatamente 1 hora jogando videogame ou se elas variam entre 0 e 1 hora. Beleza? Por exemplo, aqui ó, no 2, as pessoas aqui, segundo 2 horas de jogo, mas só que entre 1 e 2 horas ou exatamente 2 horas. Então, aqui é um gráfico de coluna, né? É um gráfico de coluna, porém, ele não é muito claro se as pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, elas passam exatamente essa quantidade de hora ou estão no intervalo. Eu acho muito difícil a pessoa jogar exatamente 1 hora de videogame. Beleza? Tudo bem? Então, aqui nesse gráfico ele nos deixa a desejar uma legenda, né? E a legenda ela não está muito clara pra gente, tá bom? E sem contar que aqui a escala também, ó, ela tá bem distante, né? Por exemplo, olha o quanto diminui do 12 para o 10, né? Que foi uma variação aqui de 2 pessoas. E aqui a mesma variação de 10 para 8, ó, a variação é menor. Então, essa escala aqui também ela não está sendo trabalhada de uma forma bem clara, né? Por exemplo, aqui, ó, diminuiu 2 pessoas, né? Eram 6 pessoas jogando 3 horas, diminuiu para 6 pessoas, mas aí a escala vai diminuindo, né? Mas o padrão de escalas aqui é o mesmo. Então, a quantidade que varia de pessoas no eixo X teria que ser proporcional também aqui no tamanho das colunas. Tudo bem? Então, esse aqui é um gráfico que também a gente não consegue tirar uma conclusão. As informações não são claras. E o importante de se fazer leitura de gráficos é receber informações claras sobre o gráfico. Tudo bem? Então, vamos ver aqui mais um exemplo de gráfico, né? Aqui, esse gráfico, nós temos um título, ó, título bem definido, tudo bem? Então, fake news reduzem credibilidades nas mídias sociais. Então, esse gráfico aqui tem um título bem claro, né? Ele tem a fonte aqui, ó, a fonte de onde foram retirados essas datas, esses dados, né? E ainda tem, para ficar bem lúcido para o autor, né, a seguinte informação: como foi afetada sua confiança no noticiário político e eleitoral desses meios, né? E aqui os valores estão em porcentagem. Então, ó, nós temos uma legenda bem clara: confio mais. É um cinza assim, bem grafite. Não tenho a mesma confiança, né? É um cinza mais bem claro. Já confio menos é um total, a cor é preta. Observe que esse gráfico aqui ele está bem claro para a gente. As informações são bem interessantes. Tudo bem? E olha aqui, ó, como existe uma proporcionalidade entre as colunas, ó. Então, o primeiro meio analisado foi o jornalismo, né? As pessoas confiam mais, é em torno de 15%, né? 15% das pessoas confiam mais nesse tipo de no jornalismo. Já a gente consegue observar que houve, né, um aumento as pessoas não têm mais tanta confiança, é em torno de 64%.
tudo bem? E não confiam são 21%, beleza? E aí, ó, esse gráfico aqui, você consegue ver um padrão entre o tamanho a diferença das colunas, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que ele nos leva a uma leitura bem mais tranquila. Por exemplo, nos aplicativos de mensagem, né? Os aplicativos de mensagem. O que é que ele mostra, né? Que as pessoas quase não confiam mais nas mensagens lá nesse período, né? Quase não confiam mais nas mensagens que chegavam por aplicativo. E ó, observe que aqui, apesar que a gente não é válido dessa comparação, mas quando eu traço aqui a linha, né? Se eu conseguisse fazer uma linha reta, eu consigo observar que 13 pessoas confiam mais nos aplicativos, mas ó, é menor do que 15% aqui, né? Então, ó, observe que a barra também diminuiu aqui numa certa escala, tudo bem? Apesar de estar muito próximo ali, a barra diminuiu, tá bom? Então, observe que esse gráfico aqui, sim, é um gráfico que nos dá uma boa interpretação. Uma boa interpretação do que foi pesquisado. Eu só de ler as informações da legenda, da pergunta que foi feita, eu consigo ter informações concretas, tudo bem? E além de tudo aqui, né, ele ainda trabalha, ainda nos diz qual é a média de confiança. Então, a média de confiança aqui no período dessa pesquisa, nas mídias, chegou em torno de 18%, né? Então, as pessoas passaram a confiar mais em torno de 18%. Já a confiança não é a mesma, ela continuou alta aqui, né? 59%, e confiando menos é 24%. Beleza? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que é bastante interessante, tá bom? Então, esse aqui é um gráfico que está bem elaborado. Vamos ver um outro exemplo de um gráfico também que está bem elaborado, né? Aqui nós temos primeiro o nosso título, né? Nosso título, reservas e necessidades de financiamento no terceiro trimestre de 2013, né? Aí aqui, ó, em azul, são as reservas internacionais e aqui a necessidade de financiamento externo, né? Então, observe aqui que nós temos o grupo de países, né? Por exemplo, a Turquia. A Turquia, se eu observar aqui, ó, a reserva da Turquia é em torno de 137, né, bilhões, eu acho que está em torno de bilhões, né? E aqui a necessidade de financiamento é em torno de 150 milhões, né? Então, aqui na Turquia, a gente tem bem claro, né? Porém, se eu observar, antes da gente chegar aqui em um erro que eu quero mostrar para vocês. A Índia aqui, ó, né? Na Índia, eu tenho em torno de reservas internacionais, em torno de 272 bilhões, vamos dizer que é bilhões, né? Faltou aqui uma legenda para dizer qual é a unidade monetária aqui que está sendo utilizada. E a necessidade de financiamento externo é em torno de 234 milhões. Se eu observar, o gráfico está bem bonito, está bem visualmente, está bem interessante. Mas observe com cuidado aqui, ó, o Chile. O Chile, especificamente, se eu observar os outros gráficos, aqui eu vejo que tem até parâmetros bem interessantes. Mas quando eu olho exatamente no Chile, eu já fico com dúvida. Por quê? O Chile, ele fala que ele tem 41 milhões aqui, né, de reservas internacionais. Porém, a necessidade de financiamento é 150. Opa! Se é 150 e aqui na Turquia, que está ao lado, o 150 é lá no alto, então provavelmente essa coluna aqui também teria que ser um pouco mais alta, certo? Deixa eu só diminuir aqui essas informações aqui. Então, se eu observar aqui agora, comparando com a Turquia, já que nós estamos falando da mesma coisa, então provavelmente essa coluna aqui deveria ser um pouco mais alta. Então observe que aqui, ó, eu já tenho um erro, né? Um erro que pode
me induzir a uma interpretação errada na leitura desse gráfico. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre, né, erros que podem nos levar a uma leitura errada ou informação, né, interpretação errada de gráficos. Tudo bem? Espero que tenha sido uma excelente aula para você e até o nosso próximo encontro.